Olá pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Luiz Machado, sejam todos bem-vindos a esse canal. Aproveita, se ainda não for inscrito, faz a inscrição desse canal. Agradeço muito aos membros desse canal que desde o início me apoiaram e esse canal tem crescido muito. Bom, eu queria também pedir desculpas aos vários colegas cunicultores interessados que sempre deixam aí sugestões aqui para a gente fazer os vídeos. E eu confesso para vocês que a gente tem tido muito pouco tempo para dedicar a esse trabalho, né? A gente trabalha, além da extensão, a gente trabalha também com a pesquisa, com o ensino, na coordenação de curso e acaba que a gente tem dedicado muito pouco tempo a esse projeto do canal Dr. Cune. Mas na medida do possível a gente vai fazer sim alguns vídeos direcionados e sempre aqueles que pedirem a gente vai direcionar materiais específicos dentro do tema solicitado, ok? Hoje nós vamos fazer o nosso vídeo de atualizações, ok? É algo que não tem assim uma periodicidade definida, a gente tem feito a cada 3, 4 meses mais ou menos, a gente tem pesquisado algumas notícias, conversado com várias pessoas e quando a gente tem um volume adequado a gente apresenta. Ok? Então o que eu vou apresentar aqui para vocês é fruto aí do nosso contato, não só com os representantes, né, dos setores, com os cunicultores e várias pessoas aí. Bom, esse vídeo então vai ser dividido em duas partes, ok? Se eu fizesse uma parte só ficaria muito longo, então eu prefiro dividir em duas partes e vou apresentar para vocês agora o que é que nós vamos falar, ok? Pessoal, então nesse episódio do canal Dr. Cune, a nossa pauta será a seguinte, tá? Bom, nós vamos falar aí dos elevados preços de ração, a gente vai explicar os motivos, né, por que o preço dos insumos e da ração está tão alto, isso tem muita relação com a pandemia, ok? Vamos falar também sobre algumas estratégias que existem, né, que os cunicultores estão aplicando para redução, né, dos custos de alimentação. Né? É claro que nós somos, de certa forma, muito limitados quando a gente fala de custos, mesmo porque nós somos muito dependentes ainda das fábricas de rações, ok? Nós vamos falar também do aumento do preço do quilo do coelho vivo, pago pelos abatedouros, tá? Eu estou sabendo de preço aqui em Minas e em São Paulo também. Teve um aumento de preço, aumentou a ração e também houve um aumento de preço aí considerável, tá? Bom, vamos falar ainda nessa primeira parte dos impactos da pandemia sobre a venda de animais PET e carne de coelhos, ok? A gente tem conversado com vários conicultores e também com representantes aí do setor de abate de coelhos e vamos passar para vocês algumas informações. E também dos impactos da pandemia sobre a capacidade de troca de informação entre os envolvidos. Isso é muito importante, é algo que favoreceu muito para todos nós envolvidos com a conicultura e a gente vai falar de maneira rápida sobre isso aí. Ok? Então, essa aqui na parte 1, nesse vídeo que vocês estão vendo. Na parte 2 é outro vídeo que nós vamos gravar, porque senão ficaria um vídeo muito extenso, ok? Nós vamos falar aí do Boletim de Cunicultura, da edição de março de 2021. É um trabalho brilhante que tem sido organizado aí pela professora Priscila, da Universidade Federal de Santa Catarina e equipe, ok? E eu acho que vale a pena a gente pegar item por item para a gente discorrer um pouquinho, tá? De tão importante que é esse boletim. Nós vamos falar também sobre o boletim da Associação Mundial, ok? Alguma notícia aí do Congresso Mundial de Cunicultura. Bom, vamos falar de um assunto muito importante que hoje se discute muito na cunicultura, que é a média de valor dos animais PET, tabela de preço em cunicultura, né? Muito importante a gente colocar valores, dados na cunicultura, porque a gente praticamente não tem valores, né, publicados em cunicultura. Então, é muito importante a gente falar sobre o preço do coelho, principalmente o coelho PET, ok? Onde o preço varia demais e cada cunicultor coloca o seu preço. Então, essa discussão hoje tem sido abastecida aí por vários cunicultores e eu acho muito importante. Bom, vamos falar também sobre o PL 318, que tem a ver aí com a criação de animal,
declarando a criação de animais patrimônio cultural e material do Brasil. Muitos cunicultores falaram disso, provavelmente vocês viram aí pelos grupos de WhatsApp. Eu acho que é um assunto importante, né? Mesmo porque da minha parte é ainda complexo, né? Eu não sei muito sobre legislação, sobre interpretação de leis, mas eu acho que é interessante a gente procurar divulgar e conversar com nossos pares, ok? Vamos falar também de uma proposta para o cunicultor pet aí que a gente tem percebido, o hotelzinho para coelhos, ok? E também uma rápida homenagem aqui, ó, ao Van Soest, que não era da área de conicultura, mas seus trabalhos foram muito importantes para a gente conseguir, né, entender melhor os constituintes fibrosos e poder equilibrar melhor, por exemplo, uma ração de coelhos, ok? Vale a pena a gente lembrar de Peter Van Soest. Pessoal, vamos pegar o primeiro tema então. Preços elevados da ração. Olha só, todo mundo que comprou ração há pelo menos um ano atrás sabe do que eu estou falando. Ano passado, a gente comprava ração aí no mercado a R$ 1,30, R$ 1,40, R$ 1,50. Isso é claro que depende muito da quantidade que você compra, né, da marca de ração, da região que você está. Enfim, depende de uma série de coisas. Mas o preço mais do que dobrou, ok? E muitas vezes isso inviabiliza a criação de coelhos, principalmente quando se fala em criação para corte, onde a margem de lucro é menor, ok? Então, essa é uma situação muito preocupante que a gente vai falar, a gente vai discutir. Primeira coisa é entender por que isso aconteceu. Olha só, com o advento da pandemia, aconteceu que faltaram produtos em alguns mercados, em alguns países, e até mesmo de uma maneira mais cautelosa, muitos países quiseram importar muitos alimentos, muitos insumos, tá? Como milho e farelo de soja, que são commodities agrícolas. O que são commodities agrícolas? São produtos onde o preço de mercado é influenciado pela lei de oferta e procura. Quando nós temos muita procura dentro de um país, o preço tende a aumentar. Isso aconteceu, por exemplo, com as commodities agrícolas, praticamente todas, né? Então, nós tivemos muita procura de milho, muita procura de farelo de soja, o preço internamente subiu demais, faltou commodities agrícolas até mesmo para o mercado interno, ok? Nós não podemos esquecer também que o dólar está muito valorizado, porque a moeda brasileira, o real, está desvalorizado frente às demais moedas. Então, está valendo muito a pena para aqueles produtores exportarem material. Isso tudo culmina com a falta do ingrediente dentro do Brasil, ok? Então, além de estar com preço mais elevado, aconteceu, né, em alguns locais de faltar algum tipo de ração, dentre outros produtos variados aí, ok? Eu me lembro que há um tempo atrás, um fornecedor de rações para o nosso experimento aqui quis me adiantar a ração porque, segundo ele, ia faltar ração no mercado, infelizmente. Bom, isso é fato. O preço está muito elevado e é claro que o cunicultor, para ser competitivo, ele tem que ter alguma estratégia a mais, né, para tentar minimizar o impacto da alimentação, ok? Bom, então aí vem o nosso segundo item de pauta, estratégias dos cunicultores para redução dos custos de alimentação. O que o cunicultor pode fazer para reverter isso? Olha, é um assunto um pouco, de certa forma, complicado. Muitas vezes é fácil a gente falar em teoria, mas quando chega na prática pode ser um pouquinho mais complicado, ok? Mas, de certa forma, nós temos algumas alternativas. Uma delas está relacionada ao cunicultor fabricar a própria ração, o que eu tenho visto que é muito complicado, mas nós temos visto e acompanhado, tá, iniciativas no Espírito Santo e também aqui em Minas Gerais, de cunicultores que estão produzindo a própria ração na granja, ok? Quando isso acontece, é claro que o cunicultor tem que trabalhar muito bem a logística de compras. Você tem a possibilidade de fazer um alimento de melhor qualidade para os animais, ok? Com um preço mais baixo, mas corre-se o risco de faltar ingredientes e você não conseguir fazer uma ração, e sim uma mistura que talvez não ofereça aos animais, né? Não proporcione aos animais um desempenho adequado ou gere alguns problemas aí, como por exemplo diarreias, né? Então, quando o produtor se prontifica a fazer a própria ração, ele tem que ter muito cuidado, principalmente para conseguir todos os ingredientes para fazer uma formulação adequada, ok? Bom, eu vou chamar a atenção também de outras estratégias
É claro que negociar preço com a fábrica de ração é uma ação muito importante que o cunicultor ou um grupo de cunicultores pode fazer, né? E é claro, a gente tem contato com vários cunicultores, muitos deles reclamam da falta de diálogo que acontece entre a fábrica de ração e o cunicultor, onde a fábrica de ração chega e simplesmente comunica o preço. Então, vários cunicultores ficam chateados com essa situação e querem trabalhar de uma maneira diferente. Bom, eu tenho percebido que muita gente tem dado alguns alimentos alternativos achando que pode ser vantajoso. E aí eu manifesto alguma preocupação com, por exemplo, milho hidropônico, tá? Algumas pessoas perguntaram sobre milho hidropônico. Milho hidropônico tem 15% de matéria seca, é praticamente água, gente. E muitas vezes, quando o animal come um alimento com muita ou muita umidade, ele não tem a capacidade de ingerir a quantidade de nutrientes que ele precisaria diariamente para proporcionar, né, um desempenho adequado. Entenderam? Então, muitas vezes, um milho hidropônico tem tanta umidade, você acha que está comprando um produto muito barato, muito volumoso, na verdade, você está comprando 85% de água. Então, eu não indico. Algumas pessoas têm comentado também da aveia, tá? Bom, eu não sei qual que é o preço que eles pagam na aveia, mas a gente não pode esquecer que qualquer alimento que seja é desbalanceado para o animal. Ele pode ter um bom nível de proteína, mas no caso a aveia, ela tem uma baixa energia, tem uma baixa quantidade de minerais, uma baixa quantidade de vitaminas, ok? Ela é pobre como um todo. Ela pode ter uma quantidade adequada de proteína, sim, mas e os demais princípios nutritivos, ok? Nem o feno de alfafa, que é aquele que mais se aproxima da necessidade nutricional do coelho, é indicado ser fornecido de maneira isolada, ok? Então, assim, um alimento não pode substituir a alimentação, a não ser que você compre uma quantidade de aveia muito barata, pague um preço muito barato e ofereça, por exemplo, 20, 30 gramas animais dia, eu não recomendaria a aveia para o animal nesse caso. Eu acredito que o cunicultor tem que fazer de tudo para trabalhar com uma dieta completa, uma ração, ok? Bom, mas nós temos uma dica para dar, tá? Essa dica está muito relacionada com uma baixa redução na quantidade de ração fornecida associado a um volumoso de boa qualidade. Gente, o volumoso que a gente oferece para os animais em cunicultura tem que ser preferencialmente ganhado ou produzido na própria granja. Nós não podemos comprar feno não, tá? Eu estou falando na cunicultura carne. A cunicultura pet já te oferece mais possibilidades de você pagar um pouco por um fardo de feno, né? Pagar R$ 1,50, por exemplo, pelo quilo de feno, já te dá essa possibilidade. Mas a cunicultura carne, você não tem essa margem de lucro. Então, o que acontece? Você tem que produzir o alimento volumoso ou então você tem que conseguir isso de maneira muito barata. Como, por exemplo, a partir de sacolão, a partir de horta, ok? A partir do Ceasa. Eu conversei com alguns cunicultores que têm algumas estratégias interessantes para conseguir resíduos de hortas, por exemplo, a partir do Ceasa. Então, pode ser uma estratégia importante. O animal não vai crescer somente comendo isso, porque, conforme eu comentei, isso é desbalanceado. O que é balanceado é a ração. Mas é claro que você pode reduzir aí tranquilamente 10 a 20% na quantidade de ração quando você oferece um alimento volumoso adequado, ok? E à vontade, ok? Pessoal, de qualquer forma é um assunto complexo, tá ok? Não depende só do trabalho do cunicultor, depende de N fatores e eu espero, né, assim que passar o período pandêmico, os preços pelo menos tenderem a uma normalização. Bom, vamos falar do próximo item, ó. Aumento do preço do quilo do coelho vivo pago. Bom, é só para comunicar mesmo uma notícia interessante que aqui em Minas eu consultei um abatedouro, estão pagando R$ 11,00 o quilo, ok? E eu estava conversando com o pessoal lá da Coelho Real, tá? Meu amigo Marcos Cac, e eles estão pagando R$ 12,00 pelo quilo do coelho vivo, ok? Segundo o próprio Marcos, o coelho aumentou de março para cá, aumentou de 8 para R$ 12,00. Eu achei isso muito importante, até mesmo para reduzir o impacto, né, da elevação dos custos dos ingredientes, da alimentação, no valor do quilo do coelho produzido, ok? Então, esse aumento foi importante. É claro que cada cunicultor deve fazer um estudo
ok? Pode consultar assistência técnica para estar ajudando ele nesse caso. Eu acho muito importante ele ver muito bem se vale ou não a pena, tá? Porque muitas vezes, se você não tomar cuidado, se você compra uma alimentação cara, se você está longe do local que você vai entregar os animais, se você tem uma alta taxa de mortalidade pré-desmame, você pode estar pagando para trabalhar e não sabe disso, ok? Então, esse estudo tem que ser feito minuciosamente. De qualquer forma, fica aí o registro da elevação do preço do quilo do coelho vivo. Bom, e agora a gente vai falar de um assunto, de certa forma, muito preocupante, tá? Eu acho que é um dos assuntos que mais preocupa a cunicultura brasileira, a tal da mixomatose. Gente, a mixomatose, para se ter uma ideia, é a única doença de notificação obrigatória de coelhos no Brasil. Embora, né, nos últimos anos, aconteceram vários casos de mixomatose que não foram notificados, tá? Eu sempre tenho contato com algumas pessoas que me mandam informações sobre mixomatose, já recebi fotos de coelhos com mixomatose, de pessoas que não sabiam o que eram, tá? Então a mixomatose, de certa forma, ela estava presente, ok? Só que agora a quantidade de casos que estão acontecendo, tanto na região sul quanto na região sudeste, é preocupante e carece de mais discussão dos cunicultores, né? De repente da Associação Brasileira de Cunicultura também, angariando essa discussão, bem como do Ministério e até mesmo algumas empresas que podem ter interesse em importação de vacina. Então, o fato é, nós temos vários casos de mixomatose hoje no Brasil. Aqui mesmo em Bambuí, ok? A gente teve alguns casos também de mixomatose, ok? Em janeiro, tem quase 3 meses que isso aconteceu. Digo para vocês que até hoje nós estamos tentando notificar, o processo é burocrático, ok? Não é assim de uma hora para outra que a gente consegue notificar, é demorado, ok? A falta de informações dos órgãos é muito grande, então a gente está tentando notificar, ok? De alguma maneira, só que parece que esse processo é muito lento, tá? De qualquer forma, eu acho que a notificação tem que ser feita por todos aqueles que tiveram problema, embora isso possa ser ruim para aquele cunicultor, tá? Para a fama daquele cunicultor no mercado, principalmente aquele que vende matrizes, né? E percebo que isso talvez foi o principal fator que colaborou para que lá no passado as pessoas não notificassem, ok? De qualquer forma, tá? Eu percebo que além da gente aqui em Bambuí, outros lugares também estão tentando notificar, mas eu não sei até onde que isso chegará, ok? Bom, falando um pouco sobre a mixomatose, eu peguei muita informação nesse livro aqui, ó, do Juan Rossell, que é um veterinário lá da Espanha, talvez é o veterinário que mais estudou, mais presenciou casos de coelhos no mundo e escreveu 2 livros enormes sobre doença de coelhos e eu pude estar estudando a partir deles, tá? Então a mixomatose é uma doença viral, ela comete os animais da granja de maneira muito rápida, ela se espalha de maneira muito rápida, tá? Os animais aí de 40 a 60 dias são mais susceptíveis quando comparados, por exemplo, a matrizes. O vírus é transmitido através da picada de mosquito. Então é óbvio, né, já falando de medidas de controle, a gente tem que controlar mosquito, pernilongo, muriçoca, a gente tem que controlar isso muito bem, ok? Além desse cuidado da gente evitar inseto na granja, e aí é claro que a gente tem que trabalhar muito bem a higiene interna da granja, evitar, por exemplo, foco, né, de mosquito na região externa da sua granja, do seu galpão, manter a grama baixa. Além disso, pessoal, é muito importante também que você evite acender luz de noite, porque luz no período noturno sempre chama inseto. Para aqueles que trabalham com programa de luz, tá? Na época do verão, que é justamente a época mais perigosa de mixomatose, ok? Não precisa de fazer programa de luz, porque o fotoperíodo é mais elevado. Então, evitar acender a luz de noite justamente para não chamar essas muriçocas, esses pernilongos para dentro do galpão, ok? Poderia se colocar também, né, uma tela mosquiteira? Poderia, só que aqui no Brasil os nossos galpões são todos abertos e isso seria muito caro. Além de tudo isso, é importante também você manter um quarentenário. O que é o quarentenário? É um local para você isolar algum animal com suspeita,
não só dessa enfermidade, mas de várias outras enfermidades. O quarentenário também pode ser importante para animais que saem da sua granja e depois retornam. Ou quando você compra um animal de fora, tá? Você deixa no quarentenário por um certo tempo, ok? Para você observar se está tudo bem com esse animal. Infelizmente, a mixomatose não tem tratamento. O que a gente pode fazer é pegar esse animal e deixar isolado para isso, para evitar, né, que isso não se multiplique. Aqui em Bambuí nós conseguimos contornar facilmente, tá? A gente perdeu aí cerca de 10 a 15 animais em crescimento por volta aí de 50 a 60 dias, tá? Nós não perdemos nenhum reprodutor com isso aí. E é claro que a gente foi observando, foi isolando os animais. Assim que os animais começavam com corrimento, a gente percebia que o animal estava, de certa forma, incomodado. Assim que começava também as primeiras feridas ou mixomas, a gente já isolava esse animal. Então, isolando esse animal, tá, pode ser a melhor medida, tá, para que a gente previna isso aí, tá? Conversando com outras pessoas, eu percebi que elas também passavam algum repelente em alguns animais, ok? Para evitar o contato do mosquito com o animal. Então, gente, para finalizar, eu percebo que a mixomatose hoje ela é muito preocupante para toda a cunicultura brasileira, ok? Não vamos esquecer que a população de coelhos aqui no Brasil cresceu muito no último ano, né, a partir do advento da pandemia, e é preocupante, né, a quantidade de casos que está acontecendo de mixomatose. Acredito que o próximo período de verão, no final do ano, podemos ter mais casos, ok, de mixomatose. Isso pode chegar também nas clínicas veterinárias que vão receber esses animais. E, sinceramente, eu faço votos que a discussão sobre mixomatose evolua, ok, e que a gente possa comprar essa vacina. Não vamos esquecer também que vai ser um custo a mais para os cunicultores, ok? Não é somente a solução. E não vamos esquecer também que mesmo países onde se pode vacinar contra a mixomatose, como na Europa, eles também têm casos de mixomatose. Não vamos esquecer disso, ok? Bom, para finalizar, eu queria só comentar que eu fiz uma pesquisa sobre a mixomatose, peguei as informações mais interessantes, coloquei em um livro que eu estou escrevendo de perguntas e respostas em cunicultura, é uma pergunta do livro, tá? E eu coloquei aqui para vocês de forma bastante resumida, tá aqui na descrição desse vídeo, pode procurar lá que tem lá informações sobre mixomatose, tá? Então, cunicultores, vamos ficar alerta, vamos dialogar, tá? Porque a mixomatose está presente, ok? Pessoal, a gente vai falar também sobre os impactos da pandemia sobre a venda de animais pet e carne de coelho. Pessoal, é claro que a gente já está falando disso há mais tempo, tá? Mas a gente percebe que a pandemia colaborou bastante, tá? Para aumento de venda de coelhos pet. Então hoje é necessário, tá, que os cunicultores pet trabalhem muito bem as informações pós-venda. Por quê? Porque o público de coelhos pet é maior, a quantidade de tutores é maior, ok? E hoje na internet a gente sabe que há uma carência de boas informações sobre coelhos pet. Então é uma necessidade urgente dos cunicultores pet trabalharem materiais para oferecer para esse público. Materiais, mas também alternativas, tá? Não se esqueça que o mercado não está somente ligado aos animais, mas principalmente serviços e acessórios para esses animais, ok? Um cunicultor pet não trabalha só a venda de animais, ele vende muito mais além disso. Inclusive a gente vai falar de uma nova oportunidade que está surgindo, que é o hotelzinho de coelhos, ok? Bom, sobre o mercado carne, segundo algumas pessoas que trabalham com esse mercado de carne, hoje a procura continua muito elevada, e não tem tanto volume para ofertar, tá, de carne de coelho para esse público. Tá? Lembrando que a carne de coelho é um produto considerado elitizado, ok? Considerado carne exótica, né? Fruto aí da nossa baixa competitividade em produzir carne de coelho. Nós não somos competitivos, nós não conseguimos produzir carne de coelho a um preço mais acessível para a população, essa é a realidade, ok? Mas de certa forma, o que tem de carne de coelho, os abatedouros estão vendendo com facilidade. E para a gente fechar essa primeira parte aqui do nosso vídeo, comentar só dos impactos da pandemia sobre a capacidade de troca de informação entre os envolvidos. Gente, o advento da pandemia não é só coisa ruim, não, tá?
de certa forma, causou uma revolução em vários ramos aí, né? No ramo da educação, ramo da tecnologia, das comunicações, a maneira com que a gente se relaciona, comunica, estuda. Hoje em dia é tudo diferente, né? Então é claro que isso impactou também na organização dos cunicultores, e isso é muito importante, né? Há 10 anos atrás, por exemplo, a gente falava da falta de organização da cunicultura brasileira. Então hoje, principalmente a partir da pandemia, tá? As pessoas estão trocando muito mais informação através dos grupos de WhatsApp. Novos cunicultores estão chegando no mercado e estão sendo, de certa forma, muito bem amparados pelos que já estavam no mercado. E isso é muito legal. Aliás, a cunicultura forte, né, a cunicultura competitiva, uma cunicultura onde todos falam aí alguma língua semelhante, não a mesma língua, mas uma língua semelhante, é muito importante para o fortalecimento do setor. Então isso a pandemia colaborou muito, a nossa capacidade de diálogo, né? Eu lembro, por exemplo, do Núcleo Brasileiro de Cunicultura PET, né, que tem crescido aí, tem recebido novos cunicultores e todos, a gente percebe que praticamente todos ali dentro do núcleo tem crescido bastante, ok? Pessoal, então nessa parte 1 a gente vai ficar por aqui, a gente continua então na parte 2, lendo aí o boletim de cunicultura, ok? Que está muito legal, vocês não podem perder, tem muita coisa boa lá. O boletim da Associação Mundial, falar um pouquinho também sobre preço de coelhos, do projeto de lei 318, do hotelzinho para coelhos e a homenagem a Van Soest, ok? Muito obrigado e até lá!